Estamos de volta para a nossa sessão de encerramento, a famosa wrap-up session, como gostam de dizer os anglófilos. E, no começo, eu expliquei um pouquinho o espírito do Fórum Proteste e estou muito feliz com mais essa edição. Acho que a gente teve altíssimas contribuições do regulador, das empresas e dos especialistas. E agora eu quero contar para vocês mais um segredo do Fórum Proteste, que vocês já viram, só vou falar redundantemente, é ter incríveis moderadores para extrair de cada um dos speakers, dos convidados, o melhor deles. Então, não seria justo comigo, com o Fórum e com quem está nos acompanhando, não explorar um pouco mais desses moderadores especiais. Painel 1 foi moderado pela Ana Paula, uma jornalista especializada nesse conteúdo, diretora da plataforma Convergência Digital, premiada 4 vezes com matérias sobre telecom, e o nosso amigo Caio Bonilha, foi CEO da Telebrás, é um dos maiores consultores de telecomunicação do Brasil. Então, o objetivo desse painel é explorar um pouco mais deles, com quem eu aprendi muito em preparação aos debates e às perguntas que foram dirigidas aos nossos convidados, e tentar entender a visão de cada um deles sobre o seu próprio painel. Eu sempre digo também que o Fórum Proteste é um ambiente de confiança. A gente convida as empresas, o regulador, os especialistas, para um diálogo amigável, para que cada um coloque os seus dilemas, a sua visão, e a gente forme um mosaico. Portanto, eu gostaria de, conduzindo essa sessão de encerramento, focar nas convergências e não nas eventuais divergências. Vou começar com a Ana Paula. Ana Paula, no seu painel, o que você destaca como convergências? O que consumidores, empresas e os reguladores veem em comum para que a gente possa avançar para a implementação do 5G? Bom, eu acho que, com relação à convergência, tem a questão do 5G ser efetivamente importante para o desenvolvimento da economia digital. Eu acho que os consumidores vão entender isso. É claro que os consumidores entendem que 5G vai ser dar mais velocidade, vai ser colocar mais... Tem toda essa questão da infraestrutura que precisa ser tratada. Dizer, de novo, as operadoras têm falhas? Tem, óbvio que tem, né? As operadoras têm problemas? Tem. Mas a gente tem todo um arcabouço que precisa ser colocado à sociedade também para que a sociedade entenda por que os serviços não são ofertados. Essa questão da cidade de São Paulo é lamentável. Não pode uma cidade ficar 5 anos sem conceder licença para a implantação de uma antena. Isso é falta de conhecimento de quem faz a gestão pública. É não entender, e assim, desculpa, você me pediu para ser otimista, mas eu acho que a gente tem que colocar isso aqui, é não dar a relevância necessária à tecnologia e à conectividade de um novo país que está se construindo. Eu, quando fiz o meu painel, eu me lembrei de 1994, que foi quando começou a discussão da internet, se a internet seria estatal ou se a internet seria comercial, e a internet virou comercial, e se discutia até se a internet ia acontecer mesmo. Imagina, aconteceu, ficou isso que está aí. Em 94, o Brasil liberou a internet, mas cometeu um erro, que foi não ter feito subsídio à fábrica da Intel para a produção de semicondutores no Brasil. Foi um equívoco da área econômica e nós hoje estamos pagando esse preço porque o Brasil está completamente fora do setor, do segmento, ficou fora, e está, inclusive, neste momento, liquidando a única empresa que faz chip no país, porque o governo considera que essa empresa, que é a Ceitec, que ela não tem valor. Infelizmente, isso não é verdade, mas é assim que o Ministério da Economia identificou. Então, eu acho que a gente tem que tratar o 5G com muito cuidado. É a hora do Brasil. O 5G é questão de Estado. Isso que é o mais importante de ficar. Não é uma questão de governo. O 5G é uma questão de Estado. Não teriam essas disputas todas no mundo se não fosse tão importante quanto ele é. E o Brasil tem que mudar. E, infelizmente, a nossa camada política não está entendendo o que é isso.
Não pode, aqui em São Paulo, esse assunto de lei de antenas ficar sendo discutido há 5 anos, há muito mais tempo do que isso, e não se chegar a uma conclusão. Então, assim, isso só prejudica os mais pobres. Na Paulista tem, na Faria Lima tem, onde nós moramos certamente tem. Agora, quem não tem é quem não tem recurso, é quem não pode. Então, a gente precisa cuidar disso. Quer dizer, tirando isso tudo, eu diria que o painel é isso. A convergência é essa, é entender que o 5G é uma questão de Estado e não de governo. Excelente, não podia concordar mais. Acho que o grande valor desse tipo de debate plural que a gente faz é derrubar alguns mitos, né? Porque o consumidor que não está conseguindo o bom serviço, né, acha que a sua operadora não está entregando, acha que o regulador federal não está fazendo o papel dele, enquanto, né, nós sabemos que há 5 anos as operadoras estão impedidas de ter antenas para rebater o seu próprio sinal. Então, essa é uma das funções de uma organização de consumidores, né? É contar para o consumidor aonde está o problema e conscientizar o consumidor de que os consumidores são o maior grupo de pressão da sociedade, porque todo mundo é consumidor. E essa pressão deve ser exercida, neste caso, né, com os políticos em nível municipal. Né? Caio, quais foram as convergências do seu painel? Se houve? Não, sem dúvida alguma. Acho que a maior convergência foi, como a própria Ana Paula já falou, da importância do 5G. O 5G, como ela muito lembrou, é uma questão de Estado. Tá? Mas para que ele vá realmente encontrar o consumidor final da maneira que a gente espera, é muito importante a harmonização regulatória, a harmonização e a segurança jurídica. Então, quer dizer, nós estamos no meio de um debate aí que começou no começo dessa semana com o relatório do Tribunal de Contas da União, né, questionando vários pontos do edital, tá certo? Quer dizer, se não se resolver isso de maneira harmônica entre os poderes, porque são 2 órgãos de Estado, tanto a Anatel quanto o Tribunal de Contas, tá? Isso pode ser judicializado. Judicializado significa atrasar o processo. Tá? Então, e é um processo que, como nós sabemos, vai melhorar a vida do consumidor final, desde que seja interiorizado, desde que seja levado às populações mais carentes, né, que estão na periferia, quem mais sofre com isso, mas também levar as cadeias de valor que são extremamente importantes, o agronegócio, a indústria, a saúde. Né. Então, eu vejo que a segurança jurídica, né, e a harmonização regulatória que permita que todos os atores desse processo atuem de forma, digamos, na mesma direção, ela é fundamental. Eu acho que eu procurei explorar, até com a grande ajuda da nossa audiência, que foi excepcional, tá, esses pontos, tá, que são pontos que podem impactar não só no próprio edital, mas no futuro. Por exemplo, como lembrou muito bem uma das perguntas da audiência, a questão dos dados pessoais, a questão dos ataques cibernéticos, né, que você, como a rede o 5G vai trabalhar muito em nuvem, fica mais, em tese, vai ficar mais exposto. Eu até brinquei, isso merece até um debate no protesto, porque isso vai afetar o consumidor final. Então, eu vejo aí com uma certa preocupação, tá, em função desse debate que está acontecendo, essa harmonização entre os órgãos de Estado, de forma a que nós tenhamos, então, essa questão clarificada do ponto de vista do regime jurídico e da regulamentação, para que nós tenhamos um edital, então, que ele ande, né, e que, na medida que os ganhadores do edital eles tenham condições, então, de implantar o 5G o mais rápido possível, porque isso é uma questão de Estado e só vai beneficiar a nossa economia como um todo, não só o consumidor final. Perfeito. Vou pegar um gancho da sua fala em cima de uma das perguntas da nossa audiência, que realmente foram excepcionais. Infelizmente, uma pequena fração das perguntas pode ser passada a vocês em função do tempo, mas a questão da proteção de dados. A Proteste vem trabalhando, primeiro, no grupo Euroconsumers, ao qual pertencemos, na regulamentação europeia, no GDPR, General Data Protection Regulation. Influenciamos a regulação europeia e estamos fiscalizando a sua implementação. Depois, no Brasil, ainda enquanto projeto-lei, estivemos em dezenas de audiências públicas, oferecendo pareceres por uma boa regulação. Na nossa visão, os dados pessoais
são a moeda da nova economia. Eu que venho da área empresarial de sustentabilidade, 10 anos atrás, a gente tinha certeza que o carbono, a emissão de carbono, seria a moeda da economia do futuro. Não foi, ou ainda não é. A moeda da economia digital são os dados pessoais. Portanto, como moeda, e aí nós divergimos de várias organizações consumeristas, como moeda ela tem que circular. Mas tem que circular com segurança, com confiança e com consentimento. E, obviamente, dados pessoais não devem circular, dados sensíveis não devem circular, dados pessoais não sensíveis têm de circular. E talvez em nenhum outro setor eles circulem tanto quanto no setor de telecomunicações. Então, é estratégico. Parece, e aí pegando um pouco de ambos os painéis, que o terreno foi preparado para o 5G. Primeiro, a mudança de regime regulatório, né? Um adornamento da legislação de telecomunicações em geral. Depois, a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, fundamental. Ela tem problemas, mas são pequenos frente à grande segurança que traz para o país. E agora chegamos no momento do edital de 5G, que tem que dar aos agentes econômicos segurança para investirem, né? A gente não pode correr o risco de acontecer com telecomunicações o que aconteceu com a aviação, que você tinha regras claras de divisão de slots, caso um dos players saíssem do mercado, e quando a Avianca, infelizmente, saiu do mercado brasileiro, a regra da própria ANAC não foi seguida. Houve um ativismo judicial e foi aplicada uma outra regra. Quem quer investir num país que não aplica as suas próprias regras, né? É isso que a gente chama de segurança jurídica. Ter regulamentação setorial e essa regulamentação ser respeitada. Houve alguma novidade no painel de vocês? Vocês participam do debate de 5G, de telecomunicações, todos os dias. Ouviram alguma coisa diferente de algum dos atores que participaram dos painéis? Ou ouviram uma opinião que não combina com a expectativa do público em relação àquele setor ou não? Não houve surpresas? Ana Paula. Olha, no meu painel não houve surpresas. Eu acho que todos eles estavam bem alinhados do ponto de vista do que é necessário fazer, né? O que eu achei bastante interessante foi o posicionamento da Conexis ao colocar que o edital pode pensar em ser mais discutido, se for o caso, então, praticamente dando a entender que se atrasar o leilão, se por acaso o leilão não acontecer agora para uma discussão melhor, não seria tão ruim assim, mas deixando claro que não se deve mexer no valor do leilão. Então, isso foi uma das coisas questionadas pelo relatório técnico do TCU. O leilão está avaliado em 45 bilhões, sendo que 37 bilhões para compromissos, para a ordem de compromisso, e praticamente 9 bilhões aí indo para os cofres do governo. Me pareceu que, para mim, isso foi uma novidade, quer dizer, as operadoras concordam com o preço estipulado e precificado pelos técnicos e pela Anatel, mas também não ficam tão preocupadas se o leilão não acontecer em outubro, para que se discuta mais a questão do que está escrito no edital. Para mim, isso foi assim, o que ficou demais. Não é uma surpresa, mas assim, é o que ficou em cima de tudo isso que está acontecendo nesse momento. E é claro que a grande expectativa é dia 18 de agosto, não tem jeito, é o plenário, é o que os ministros vão decidir. Perfeito. Caio, alguma surpresa no painel? Ou quebra de expectativa? Não, eu vejo com uma grande surpresa, até fazendo um contraponto que a Ana falou, que é a pressa, entre aspas, né, do governo e da Anatel. Quer dizer, já ontem à noite, né, e como o próprio Nilo falou, isso é uma surpresa, sem dúvida alguma, que a Anatel já, em tese, rebateu todos os pontos, então, num edital de 270 páginas, o que é um trabalho realmente elogioso, né? Então, eu acho que existe esse contraponto entre essa questão da Conex e outros atores da iniciativa privada que gostariam de ter mais tempo até para se inserir nesse contexto, principalmente os novos entrantes, né? E
e essa pressão, digamos assim, do ponto de vista político, até para que o edital seja publicado logo. Com relação à questão dos preços do edital, tem uma questão aí extremamente importante. Eu não quis abordar aqui diretamente, tá, mas está no relatório do Tribunal de Contas, não é o valor total, o valor do que se imputa aos lotes do edital, é como eles estão distribuídos. O Tribunal de Contas fez lá, usou uma metodologia onde ele afirma que algumas regiões são mais privilegiadas que outras, e outras são mais penalizadas no preço. Tá? Essa é uma questão extremamente importante, eu vejo, quer dizer, é uma questão metodológica, extremamente técnica, né? Mas se houver uma mudança disso, necessariamente tem que voltar a passar pelo Conselho Diretor da Anatel. E isso necessariamente vai atrasar a publicação do edital. Eu vejo digamos, esse contraponto entre os participantes do leilão e o órgão regulador e o governo. Então, aí nós temos aí um debate que ele é silencioso, mas ele está acontecendo. E é complexo. Né? Extremamente complexo, porque as questões são extremamente complexas. Né? Não, e só para colocar, eu acho que o que o Luciano colocou no meu painel foi muito importante. Para se cumprir esse cronograma de ter 5G nas capitais em junho de 2022, não tem como não ter as leis municipais aprovadas. E, nesse ritmo, sinceramente, não vamos ter. Literalmente, não vamos ter. Lembrando que a gente tem eleição ano que vem. Então, não tem 5G se não tiver infraestrutura. Isso é chato bater nessa questão o tempo todo, mas é importante para que o consumidor das classes C, D e E, que não tem sinal na casa dele, que não tem acesso, para que eles entendam o porquê que também. É claro que as operadoras não querem botar tantos recursos aonde não tem retorno econômico, mas, muito pelo contrário, hoje, garanto que uma operadora móvel gostaria de estar atuando mais nessas regiões, mas não pode, não tem como atuar, não tem como ter... E aí fica uma coisa de um discurso nosso, setorial, especializado, que fica parecendo um discurso elitista, mas não é, simplesmente não funciona. E tem que funcionar. Então, eu fico muito preocupada com essa questão das leis municipais. Os municípios têm um papel central para que o 5G seja realidade. Pois é, esse descompasso, né, entre a regulação federal, né, e o que acontece abaixo dela é muito sério. Quer dizer, a gente vive dilemas de telecomunicação desde sempre. Né? No momento em que estava se implantando o 3G, que o consumidor estava massivamente usando a internet já através do celular, né? As concessionárias do serviço, à época, tinham que conservar orelhões em vez de investir em fibra ótica. Agora, a gente está falando no 5G e os municípios têm dificultado, pelas leis de uso do solo, a implantação de antenas. Então, esse delay leva à penalização do consumidor. Você quer comentar, Caio? Sem dúvida alguma. Eu acho que, repara, da maneira que o edital foi feito, quer dizer, privilegiando o início às capitais e tudo mais, é mais do mesmo do que já aconteceu em outros leilões. A gente sabe, até pelos próprios tratamento e relação que os provedores regionais têm com as prefeituras das cidades menores, que é muito mais fácil para eles implantarem o 5G e muito mais rápido no interior, onde eles têm maior capilaridade, onde eles têm maior disponibilidade de recursos, e também eles têm um ambiente mais amigável para colocar o 5G. Tá? Só que o edital, da maneira como ele foi concebido, ele obriga aos ganhadores dos lotes a começarem pelas capitais e grandes cidades. Então, na verdade, nós temos aí um descompasso entre a realidade do país e as obrigações do edital. Isso é claramente um descompasso, como a própria Ana está falando. Quer dizer, o que adianta forçar São Paulo a ter 5G, onde vai exigir, no mínimo, né, para uma cobertura razoável, 500 antenas, no começo de cara? Né? Como é que você vai exigir isso? Tá? Se já se sabe que as leis de posturas municipais, não só em São Paulo, em outras cidades também, elas não vão permitir. Então, é uma ilusão
achar que vai ter, porque sabemos que pelos impedimentos de regras jurídicas municipais, isso não vai acontecer, enquanto que no interior, onde isso é mais fácil de acontecer, o próprio edital não, digamos, ele não fornece para essas empresas uma garantia. Quer dizer, ao invés de você começar pelas capitais, estou falando aqui principalmente dos lotes regionais, comece pelo interior, então privilegie o interior. Tá? Com isso, repara que o Nilo falou com a questão do 4G, sem dúvida alguma, as operadoras fizeram um trabalho admirável no 4G, né, para chegar a quase mais de 5.000 localidades, mas isso é de 9 anos. Tá certo? De 9 anos, não é? Então, se você inverter essa lógica, né, e deixar, de certa forma, uma liberdade de mercado para que as empresas, da maneira que elas queiram, tá, implantem as suas redes de forma... Tá, e até troquem informações através de roaming ou do RAN sharing com as outras empresas, isso, então, permitiria você ter uma maior disseminação, uma maior capilaridade do serviço em um tempo menor. Agora, a gente vê o Ministério das Comunicações, principalmente, apostando muito naquele modelo de PL padrão, para oferecer aos municípios um modelo de projeto de lei que permitisse a implementação do 5G. Vocês acham que isso é uma saída? Assessorar legislativamente o município? Olha, é que o modelo brasileiro é muito complicado, né? Teoricamente, a lei federal deveria ser respeitada, né? Porque é o federal, né? É a lei geral, deveria ser respeitada e acatada pelos estados e municípios. Só que a gente sabe que cada município tem a sua lei, ainda tem a lei do estado, que pode ser diferente da lei do município. É difícil. Eu acho que o grande problema, e aí sendo muito objetiva, é que municípios, estado e o próprio governo federal entendem telecomunicações como fonte arrecadadora. Não entendem telecomunicações como um serviço, como um água e luz. Eles não conseguem entender que a internet mudou esse mundo. Eles não conseguem entender ainda isso, infelizmente. Então, municípios, estados e governo querem cada vez mais arrecadar mais. Na hora da crise, de onde que eu tiro o dinheiro? De telecomunicações. Eu estou falando de telecomunicações, mas a gente tem o setor de energia, que também padece muito com isso e que, infelizmente, a gente ainda vai ver situação bem complicada aí no final do ano, né? Mas eu digo em relação a telecomunicações, como é que se cria um fundo de universalização de serviços de telecomunicações quando nenhum centavo desse fundo foi investido, ou praticamente zero foi investido? E isso não é de agora, isso é desde que ele foi criado. Então, você cria um fundo para ser superávit primário. Então, quer dizer, encarar telecomunicações como fonte arrecadadora, se continuar assim, infelizmente, nada vai mudar. Eu fiz questão de enfatizar na abertura que o regulador acertou de que esse leilão não seja arrecadatório. Ele tem outros objetivos, colocar o Brasil no mapa do mundo. Quando a gente podia viajar, no último seminário que eu participei na Europa, uma pessoa me abordou e perguntou como é viver num país onde os caixas eletrônicos 24 horas não podem funcionar 24 horas, porque eles são roubados, explodidos e etc. E hoje eu acho que a gente sai aqui com uma pergunta tão triste quanto: como é viver num país cuja tributação de telecom é igual à tributação de cigarros, como mencionou o superintendente da Anatel, né? Justamente o que você está dizendo, a questão de regulação. Sendo que o exercício mais básico da cidadania hoje requer conexão. E o cidadão comum, com o seu celular, está pagando pelo mesmo que um fumante que sabe deliberadamente que está usando um produto nocivo. Telecomunicação é nociva, Caio, para a gente pagar esse imposto de 40%? Mas é evidentemente que isso é um absurdo, né? Quer dizer, está muito claro que tanto telecomunicações quanto eletricidade são fontes arrecadadoras dos estados. Tá? É um debate complicado, porque se sabe também que, se você tirar isso dos estados, tá certo? Tá? Eles vão quebrar, aliás, já estão quebrados, né? Então, vão quebrar mais ainda. Então, é uma questão extremamente complexa, mas ela tem que vir a debate, ela tem que ser, de certa forma, resolvida, e até
repara, nós temos muitas isenções no país, muitas. Quer dizer, nós temos uma fábula de dinheiro no orçamento público de isenções, de subsídios a várias cadeias produtivas. Praticamente nenhuma telecom, e vou falar de telecom, que a gente conhece mais, não tem cadeias produtivas. Agora, só para te interromper, nós temos uma que deu resultado, que foi a desoneração da folha de pagamentos, que tanto telecomunicações quanto tecnologia da informação usufruem. Na verdade, quando esse projeto foi criado no governo da Dilma, em 2014, TI, né, TIC, foi o TIC, que é Tecnologia da Informação e Comunicações, ele foi beneficiado. Esse foi um projeto que trouxe resultado. E esse é um projeto que vai acabar, porque o governo é contra. Esse governo é contra. Esse governo, quanto que aumentou, de fato, a arrecadação, e, mais do que isso, aumentou a geração. Aí eu vou falar de TI, que eu também trabalho com TI, aumentou a formalidade dos empregos. Sim. Acabou a informalidade, praticamente se encerrou com a quarteirização na TI. A maior parte dos empregos em TI é de carteira assinada hoje. Então, quando tem um benefício para o setor, ele vai acabar. E é bem possível que tenha, com essa formalização, ela tenha aumentado até a arrecadação. Nós fizemos um estudo para uma associação de provedores, tá, sobre a possibilidade de você escalonar o ICMS, tá, e acabar com a informalidade, que a gente sabe que é alta, né? Esse estudo mostra que, se você escalonar de forma bastante racional, ao invés nos primeiros anos até você pode perder a arrecadação, mas se você olhar para um horizonte de 10 anos, por exemplo, foi o estudo que nós fizemos, há um ganho significativo de arrecadação, porque aqueles provedores que hoje estão, muitos assinantes estão na informalidade, eles vão passar a ser formais, tá certo? Porque isso também é um risco para o provedor, é um risco que ele está tendo, tá? Mas ele, se não for dessa maneira, ele não sobrevive, porque essa carga tributária de 25% a 30% de ICMS para o serviço de telecomunicações, né, é um negócio bastante que impacta muito. Então, nós mostramos o seguinte: deixa de ser. O problema é que a visão é de muito curtíssimo prazo. Quer dizer, todos eles olham o seguinte: eu quero saber quanto é que eu vou arrecadar nos próximos anos. Eles não estão preocupados ainda com a visão de mais longo prazo, tá? Porque eles têm metas, etc. e tal. Então, é difícil, mas esse exemplo da cadeia de subsídio de TI foi extremamente impactante com a diminuição da informalidade. Eu acredito que algo que fizesse na área de telecomunicações, na área principalmente dos provedores de SM, atingiria o mesmo objetivo, e nós diminuiríamos bastante a informalidade. Perfeito. Bom, última exploração aqui de vocês. Qual é o seu caminho favorito, Caio e Ana Paula? Vamos começar com você para a gente terminar com a nossa presença feminina brilhante hoje. Qual é o seu caminho favorito de implementação do 5G? O que está faltando? Qual é o fast track para a gente chegar lá? Olha, eu, de certa forma, já coloquei aqui algumas questões que eu julgo importantes, até pelas próprias questões de impedimento nas grandes cidades, certo? Então, eu acho que se o edital liberasse os contendores, os investidores, a fazerem os seus investimentos aonde eles acham, evidentemente, dentro de uma determinada regramento, é óbvio, não pode deixar. A frequência é a única coisa, e tempo são as únicas coisas que você só pode usar uma vez, só um. Então, isso seria uma questão extremamente importante de permitir, então, que aceleraria a implementação e, de certa forma, criaria uma pressão para as grandes cidades. Tá? Imagina o seguinte: o camarada mora em São Paulo, tem um sítio em Tatuí, estou dando um exemplo aqui, né? Pô, lá ele tem 5G, em São Paulo, onde ele mora, não tem. Pô, como é que se explica isso? Como é que o consumidor se explica isso para o consumidor? É a Prefeitura de São Paulo. Estou dando um exemplo aqui hipotético. Tá? Então, eu acho que é importante, eu vejo que essa liberação, essa questão, né, de permitir, então, o roaming obrigatório entre as empresas, e que cada um vá dentro do seu, digamos, dentro do seu quadrado, onde você tem maior amplitude e menor barreira para implantar o serviço, eu acho que isso seria
fundamental para melhorar, então, o edital, de forma que vai ter, com certeza, principalmente com os novos entrantes, vai ter uma melhoria aí para o consumidor final, principalmente o consumidor final do interior. Perfeito. Ana Paula, seu fast tracking. Olha, o que eu gostaria de verdade com esse leilão do 5G é que ele acabasse um pouco com a desigualdade digital que existe nesse país de verdade, né? Eu achei muito interessante o fato de ter as obrigações do 4G, de você ter de se colocar, né, o 4G no leilão, e que principalmente se tenha fiscalização. Eu acho que o grande ponto de tudo isso é que esse leilão tenha direitos e deveres, e que os deveres sejam fiscalizados, e que os deveres sejam cumpridos. Eu acho que isso, para mim, seria o grande ponto a ser colocado. Há um temor do uso político do 5G? Claro que há. A gente tem uma eleição presidencial ano que vem, infelizmente não dá para esquecer isso. É uma eleição polarizada, a gente sabe que vai ser, de novo, bastante polarizada, mas eu gostaria de ter, o que eu sonho é que a Anatel fique forte. Eu acho que a gente tem que ter uma agência reguladora forte. Isso é uma preocupação. A gente só vai ter 5G bom se a gente tiver uma Anatel forte, porque a Anatel fiscalizando, a gente consegue ter um trabalho melhor. Perfeito, muito obrigado. Concordo totalmente com ambos. Quanto à Anatel, a gente tem uma agência reguladora de excelência, né? E realmente todos nós, consumidores, precisamos fortalecer o nosso regulador de telecomunicações. Agradecer muito você, Ana Paula, você, Caio, todo mundo que participou com a gente, a Anatel, a Conexis, a Abratel, a Ericsson, Flashman Advogados e as nossas empresas apoiadoras, Claro, Oi, TIM e Vivo. E, principalmente, quem acompanhou com a gente, fez perguntas pertinentes, relevantes, complexas, ótimas, inteligentes. Né? Quem não pôde acompanhar vai ter acesso na página da Proteste, no canal da Proteste no YouTube, nessa mesma plataforma, porque a gente não pode perder essa discussão. Muito obrigado a todos. Que também vai estar disponível na plataforma YouTube do portal Convergência Digital. Super obrigado por esse apoio para a gente. Obrigado e bom dia a todos. Até o próximo Fórum Proteste. Obrigado.